Esses dias eu assisti um filme que demorou, mas finalmente eu assisti. A Lista de Schindler. É um filmão, foi gravado em 93, foi dirigido pelo Steven Spielberg e é daqueles filmes que são impecáveis tecnicamente e daqueles dramas que fazem a gente chorar do começo ao fim. O filme conta a história do industrial alemão Oskar Schindler, que resolve aproveitar o contexto da Segunda Guerra Mundial para ganhar dinheiro. Então, o que ele faz? Ele viaja para uma cidade da Alemanha onde ele pode realizar o velho e tradicional modo de acumulação de riqueza no capitalismo, que é a exploração do trabalhador por meio do pagamento de baixíssimos salários combinado com uma jornada exaustiva de trabalho. O que acontecia na Alemanha nazista era que a mão de obra do judeu era a mais barata possível, né? Isso se deve ao fato de que essas pessoas elas estavam desesperadas por trabalho. Se deve muito a esse fato. Os comerciantes judeus, por exemplo, eles estavam proibidos de ter um estabelecimento. Qualquer judeu estava proibido de exercer a sua profissão. E isso resultava num excedente número de trabalhadores que só poderia ser absorvido pelas fábricas ou pelos campos de trabalhos forçados, nos chamados guetos, que era o lugar para onde eles eram levados. E é tentando se aproveitar dessa situação que o personagem principal do filme resolve tentar fazer fortuna. Até então, o Oskar Schindler tem ambições de qualquer burguês, né? O que interessa para ele é lucrar, acumulando riqueza por meio da exploração dessa mão de obra extremamente barata. Só que uma coisa começa a incomodar o Schindler de início. Todo o conjunto dos trabalhadores da sua fábrica de esmaltes é composto por judeus. E em dado momento, os trabalhadores começaram a desaparecer dos seus postos de trabalho. Claro, né? Os judeus, aos poucos, eles eram levados para os campos de concentração e depois para as câmaras de gás. E o Oskar Schindler fica revoltado com o fato de que esses sumiços obrigariam ele a contratar novos funcionários e aí ter que fazer todo o treinamento novamente. Como ele era muito influente, né, ele já era membro do partido nazista há algum tempo, ele vai aos poucos convencendo as pessoas que tinham mais poder dentro do regime a preservarem os judeus que trabalhavam dentro das fábricas, justamente argumentando que isso era necessário para que ele não perdesse dinheiro e que a sua fábrica pudesse manter a produtividade e atender às demandas da sociedade alemã. O ponto de virada do filme ocorre quando Oskar Schindler se depara com uma cena horrível, uma das mais impactantes do filme todo. Ele presencia a destruição de um gueto no momento em que as pessoas são levadas para um campo de concentração. A cena das pessoas sendo mortas aleatoriamente, dos corpos sendo atirados, é a verdadeira visão do inferno e faz com que o Oskar Schindler passe por um processo de humanização que permite que ele enxergue os judeus de maneira diferente. Em uma outra cena, mais pavorosa ainda que essa, ele presencia a incineração de corpos em outro gueto, o de Cracóvia, e ali ele se transforma totalmente. Nessa cena, o Oskar Schindler testemunha as cinzas dos corpos incinerados caindo do céu como se fosse neve. E ele também presencia os corpos sendo empilhados e jogados numa vala em chamas, com os oficiais nazistas sorrindo. E essa cena ela é inesquecível e perturbadora. Bom, aí eu paro para comentar uma coisa. Eu sou desses que
que não apenas assistem o filme, mas que depois vai lá procurar as críticas, os comentários que as pessoas fazem, né, para saber o que elas acharam e tudo mais. E um comentário que me chamou bastante atenção foi de uma pessoa que disse que o filme era a prova de que o capitalismo é a melhor maneira de impedir a barbárie, né? Isso porque o Oskar Schindler salva a vida de centenas de trabalhadores judeus justamente pelo fato dele ter montado uma fábrica e empregado esses trabalhadores, explorando a sua mão de obra. É como se a busca pelo lucro, indiretamente, ela criasse uma forma de salvação para essas pessoas. E sobre isso eu discordo totalmente. A vida do personagem Oskar Schindler, à medida em que ele se humaniza, vai ficando cada vez mais difícil. Um dos principais amigos do Oskar, o oficial Amon Goth, acho que é assim que fala o nome dele, é o cara mais sanguinário, psicopata, enlouquecido do filme. É daquele que ele fica numa cena na sacada, observando o gueto, com uma arma e brincando de tiro ao alvo com as pessoas que não estavam ali trabalhando, enfim. Quanto mais ele quer proteger os judeus, mais ele precisa negociar com esse cara por meio de subornos e de uma lábia que precisa ser cada vez mais eficiente para ludibriar não só ele, mas vários oficiais do partido nazista. E o Oskar Schindler, a base dessa lábia e de cada vez mais subornos a esses oficiais, ele consegue criar uma lista, e daí o nome, a lista de Schindler, com o nome de cerca de 1.200 judeus que seriam levados para um lugar onde eles se dedicariam exclusivamente ao trabalho na sua fábrica. A essa altura, o Schindler tem uma fábrica que produz artilharia para o exército nazista. Nesse momento, o Schindler está tão decidido a salvar os judeus que ele começa a descalibrar as máquinas para produzir uma artilharia defeituosa para a guerra, sabotando o exército nazista. Além disso, a sua fábrica ela vai ficando cada vez mais improdutiva à medida em que ele já não quer mais impor uma rotina tão exaustiva para os seus funcionários. Bom, o resultado disso é que o Oskar Schindler vai à ruína financeira. Em uma das cenas, lá para o final do filme, o seu contador, que é um dos personagens também de muito destaque no filme, é judeu, ele pergunta se por acaso Schindler não teria algum dinheiro guardado. Isso porque as coisas não estavam muito bem financeiramente para os negócios do empresário. O ponto aqui é o seguinte: o processo de humanização do Oskar Schindler faz com que ele se torne cada vez mais inútil para o sistema. Inclusive, isso comprometeria a vida dos próprios trabalhadores caso a guerra não tivesse terminado, já à beira da falência total da fábrica. Depois do fim da guerra, em outra cena bem impactante, o Oskar se emociona ao perceber que o que permitiu que ele salvasse a vida daquelas pessoas não foi algo ligado a uma questão moral, mas a uma questão prática, à medida em que foi o dinheiro que ele conseguiu desembolsar que salvou a vida dos seus funcionários. Oskar Schindler, ele não é o bom burguês, mas sim uma pessoa que, à medida em que rompe com os valores do capitalismo, ele se torna um outsider. A cena que simboliza isso é aquela na qual o Oskar, ao final da guerra, precisa fugir disfarçado com um macacão que os judeus usavam nos campos de concentração, aquele listrado, para não ser pego pelo exército russo, que vence a guerra contra o nazismo e agora passa a perseguir os antigos membros do partido de Hitler. Seja em qual for o regime, numa democracia ou num regime totalitário, como o regime nazista, o sistema econômico, as relações de produção é que vão determinar o destino das pessoas. E para lutar
pela vida dos seus funcionários, o Oskar Schindler precisou se tornar improdutivo, levando o seu negócio à falência. E é por isso que eu não concordo que o filme seja a prova de que o capitalismo é a solução contra a barbárie. Pelo contrário, seja no regime totalitário ou democrático, o capitalismo vai sempre se basear em relações de produção específicas que tenham como objetivo a acumulação da riqueza por uma das partes envolvidas. Caso o Oskar Schindler mantivesse esses valores, ele não precisaria ter feito tudo o que fez. Aliás, não é nem que ele não precisaria, ele não poderia ter feito tudo o que fez para salvar a vida dos trabalhadores judeus da sua fábrica. Bom, essa foi a análise do filme A Lista de Schindler, tá? Cheia de spoiler, mas enfim, essa é uma história baseada em fatos reais e cujo filme vale a pena ser assistido pela forma brilhante como o Spielberg constrói essa narrativa, só que tomando cuidado com a interpretação a ser feita sobre o filme. Então, não se trata, ao meu ver, de exaltar o bom burguês, mas de perceber como a humanização do personagem principal ocorre na medida em que ele abdica dos valores burgueses. Bom, é isso.